Olá, queridos professores, amigos que nos assistem. Estamos felizes por poder estar participando com vocês em mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica na Assembleia de Deus, cidade de Blumenau. Lição de hoje será a lição de número 11, classe de adultos, e nós estaremos trabalhando sobre adotados por Deus. Dentro desta lição, nós teremos três objetivos específicos. O primeiro objetivo que nós precisaremos trabalhar dentro da nossa classe é este: apresentar o conceito bíblico de adoção. O segundo objetivo, nós estaremos trabalhando dentro da possibilidade de explicar a adoção no tempo presente. O que é a adoção no tempo presente? Como ela aconteceu? De que forma se deu? E o nosso terceiro objetivo dentro desta lição é trabalharmos sobre a compreensão da adoção plena no futuro. Então veja que nós estaremos realizando algumas diferenciações. Primeiro, o conceito bíblico, teológico e também jurídico sobre a adoção. Segundo ponto, falaremos sobre a adoção no presente, no tempo presente. E o terceiro objetivo, ou a terceira proposta nossa, será justamente compreender a adoção no tempo futuro. Então, dentro do nosso primeiro tópico, nós temos a seguinte questão: o conceito bíblico de adoção. E aí, nós, dentro da nossa lição, nós temos o primeiro subtópico, conceito bíblico e teológico. Dentro deste primeiro subtópico, é importante você iniciar frisando, primeiramente, o conceito jurídico sobre adoção. E aí nós vamos perceber que era muito comum dentro da Grécia Antiga as famílias de classe alta acabarem adotando algumas crianças para serem seus filhos. Dentro desse processo de adoção, esta criança que foi adotada, ela praticamente se tornava um escravo do seu pai. Porém, ela possuía não apenas deveres, mas alguns direitos também. Na própria Bíblia Sagrada nós vamos encontrar alguns processos de adoção. Moisés é adotado pela filha de Faraó. Nós vamos perceber que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, vai ser adotado pelo seu pai, José, no processo de que o assumiu como seu filho. Este é o conceito jurídico. Agora nós olhamos para o conceito bíblico e o conceito teológico sobre a adoção, e nós vamos perceber que dentro da perspectiva bíblica e teológica, o homem e a mulher, eles são criaturas de Deus, foram criados por Deus, porém não são filhos. Então há uma diferença entre criatura e filhos. Ser filho de Deus é um processo e uma caminhada muito mais intensa e próxima a Ele do que ser criatura. E aí nós vamos perceber o quê? Um texto importante que você poderia estar lendo dentro da sua classe é João, capítulo 1, versículo 11 ao 12. Olha só o que João diz. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que a gente pode pontuar aqui? Antes da fé salvadora, esta pessoa era uma criatura. Mas após a fé salvadora ter o alcançado, ele ter nascido de novo, ele agora é adotado por Deus, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu gosto da seguinte expressão: no sentido teológico, adoção é o ato gracioso de Deus pelo qual
os pecadores são reunidos à família dos redimidos, podendo então chamar Deus de Abba, esse termo no aramaico é pai, e os outros igualmente remidos de irmãos. Então é importante nós percebermos, dentro deste conceito bíblico e teológico, que a adoção vai fazer esse contrapé. Até então o homem é criatura, ser criado por Deus, mas após a conversão, o novo nascimento, ele agora será adotado por Deus para ingressar na família de Deus, na família dos céus. Acho muito importante você abordar dentro da sua classe algumas questões a serem abordadas. Quais são elas? 3 diferenciações simples, mas diretas, que devem ser realizadas. A diferenciação entre regeneração, justificação e adoção. Pois bem, o que é regeneração? Mudança de natureza. Regenerar, gerar de novo, gerar novamente. É o processo do novo nascimento. Processo do novo nascimento, regeneração. Justificação, mudança de situação. Ou seja, de inimigo de Deus, após o nascimento, esta pessoa agora torna-se amiga de Deus. Este homem é justificado por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então é mudança de situação. A adoção é mudança na posição do relacionamento com Deus. Até este momento, esta pessoa era criatura. Agora ele passa a ser filho de Deus. E dessa forma, um novo relacionamento até então não conhecido por esta pessoa, é estabelecido na sua caminhada com Deus e em Deus. Então é importante você frisar essa questão. Aí, nós teremos mais 2 subtópicos dentro desse tópico ainda. Benefícios da adoção e herdeiros da promessa. Eu te oriento a você trabalhar esses 2 subtópicos unidos. Trabalhe esses 2 subtópicos unidos. Leia e explique os 2. Benefícios da adoção e herdeiros da promessa. Pois bem, o que nós podemos trabalhar aqui? Fomos adotados por Deus. Agora, fazemos parte da família dele, somos filhos dele, certo? Irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. Então você pode destacar 2 questões importantes. Primeiro, os benefícios divinos da adoção. E aí você pode perguntar na sua classe, quais são ou quais foram os benefícios divinos no processo de adoção do homem e da mulher? Que benefícios ou quais benefícios nós fomos alcançados e fomos alvos? Gente, eu acredito que o maior benefício de todos e que você deve destacar e dar muito ênfase dentro da sua classe é justamente o benefício de que agora nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, um novo relacionamento, uma nova caminhada, uma nova forma de se relacionar com Deus, uma nova forma de ver Deus, uma nova forma de dialogar com Deus, porque agora não somos mais criaturas, mas somos filhos. E o relacionamento de filho com pai é um relacionamento de liberdade, de intimidade, de conhecimento, de amor, de compreensão. Então, o maior de todos os benefícios que nós podemos destacar dentro desse ponto é justamente o ato de que agora somos filhos de Deus. E aí, está aqui uma foto de um pai caminhando, segurando a mão do seu filho. Benefícios divinos. Dentro dos benefícios comunitários, essa imagem já nos diz muita coisa. Bonecos de barros abraçados uns aos outros. É justamente essa a ideia. Nós desfrutamos do benefício divino, da comunhão com Deus, filho para com pai, mas também agora possuímos irmãos em Cristo Jesus, irmãos terrenos, carne e osso, que dividem conosco o mesmo ambiente físico, o mesmo local, comungam da mesma fé e adoram ao mesmo Deus, e têm o mesmo Deus como Pai.
Então estas pessoas agora se tornam nossos irmãos em Cristo Jesus. E aí nós vamos perceber que são inúmeros os benefícios deste relacionamento, porque nós nos tornamos uma família, uma comunidade terapêutica de curas emocionais, espirituais, restaurações, onde um é acalentado pelo outro, é confortado pelo outro, um auxilia o outro nesta caminhada cristã, porque nós somos irmãos por meio de Cristo Jesus, através da fé, e fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Então, dentro deste primeiro ponto, é importante você fazer justamente estas colocações. Primeiro, o conceito de adoção, o que é adoção, e posteriormente os benefícios da adoção, tanto os benefícios divinos como os benefícios comunitários, certo? Poderíamos colocar os benefícios na vertical e os benefícios na horizontal, ok? Finalizando esse primeiro tópico, você vai para o seu segundo tópico, a adoção no tempo presente. Pois bem, esta adoção realizada por Deus no tempo presente, ela tem implicações. A primeira questão importante de você trabalhar é justamente essa: parecidos com o Pai. Pois bem, o que você pode trabalhar dentro desse tópico? É muito comum você olhar para o filho e identificar nele características do seu pai. É muito comum. A cor dos olhos, a cor do cabelo, o lado para o qual o cabelo é penteado, alguns trejeitos, isso é muito comum. Por quê? Porque este filho está andando diariamente com o pai e acaba absorvendo características do pai. E eu não falo apenas de características biológicas, que estão intrínsecas na personalidade, as características de cor de olhos e físicas, mas as características que também estão ligadas e entrelaçadas à maneira de viver, de agir, atitudes, ações, reações e aí por diante. Pois bem, se fomos adotados por Deus, esta prerrogativa deve ser válida no processo de adoção. O que é isso? Se somos filhos de Deus, logo nós precisamos, e isto, queridos, isto deve ser muito bem enfatizado. Se somos filhos de Deus, a maior prova de que somos filhos de Deus será a exteriorização nas nossas atitudes e nas nossas ações das qualidades divinas. Ou seja, os atributos divinos, as qualidades divinas, agora devem ser visualizados em nós, em nossas vidas e em nossas atitudes. Por quê? Porque somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele. Logo, nos tornamos semelhantes ou parecidos com Ele. Lembrando do que Paulo escreveu em Éfeso 2:10, carta aos cristãos de Éfeso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora olha o objetivo disto. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá bom? Então trabalhe muito bem isso. Aí nós vamos para o nosso segundo e terceiro tópico. O segundo tópico, ser amado pelo Pai. E o terceiro tópico, os direitos e os deveres na adoção. Então, primeiro, amado pelo Pai. O que a gente pode destacar aqui? Algo muito importante. O processo de adoção confirma o grande amor de Deus pelos seus filhos ou pela humanidade. E aí você pode destacar o texto de 1 João 3 e o versículo 1. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então é fato, somos amados por Deus
E uma das maiores provas deste amor é justamente o processo de adoção, no qual Ele nos adota para sermos seus filhos. Agora, é importante você fazer a seguinte questão. Acompanhe comigo esta tabelinha nos nossos slides. Adoção terrena e adoção divina. Existem algumas semelhanças entre a adoção terrena e a adoção divina, porém nós vamos perceber que a adoção divina, ela será sempre superior à adoção terrena. Olha só, a adoção terrena é o pai quem toma as iniciativas para adotar. Na adoção divina, acontece a mesma coisa também. É o pai quem toma as iniciativas para a adoção. João 3,16. Na adoção terrena, ambos provêm uma herança que até então não possuíam. O filho que é adotado por aquela família, agora está ou é alvo da herança que aquela família possui. Dentro da adoção divina acontece esse mesmo processo. Fomos adotados por Deus e agora nós também nos tornamos herdeiros. Não tínhamos direito a herança alguma, mas agora temos e somos herdeiros. Outra semelhança entre essas duas adoções, ambas provém um novo nome ao adotado. Tanto a família terrena, ao adotar, tem o direito de dar um nome a esta criança, como na adoção divina. E aí a gente tem textos, Apocalipse 2,17, João 1,14, declarando que há um novo nome para nós. Então as duas adoções, elas possuem semelhanças. Porém a divina, ela é superior. Por quê? Alguns detalhes. Primeiro, o homem nunca adota seu próprio filho. Você já viu terrenamente um pai ir até o cartório, enfim, todos os meios legais para adotar aquele que já é seu filho? Não. A adoção divina é justamente isso que acontece. Deus não adota pessoas a não ser que já sejam e já tenham passado pelo processo do novo nascimento. Após o novo nascimento, Deus os adota como seus filhos. João 1,12, Romanos 8, 15 e 16. O homem sem filho só se satisfaz ao adotar um. É muito comum isso, as adoções ocorrerem em famílias que não têm filhos. Não é comum pais que já têm 1, 2, 3 filhos adotarem outro filho. Não é comum isso. Agora, a adoção divina é justamente isso que acontece. Deus possuía um filho, um único filho, mas Ele resolve nos adotar como filhos também. Outra questão, o homem normalmente, na adoção terrena, vai escolher para adotar crianças que tenham boas características, talvez já uma educação boa, ou crianças que sejam flexíveis, que não tenham um gênio forte. Na adoção divina, não é assim. Deus escolhe pessoas para adotar sem qualidades, pessoas que não podiam lhe oferecer absolutamente nada. Romanos 3, 10 e 18. Outro detalhezinho, na adoção terrena, o homem nunca pode dar a sua natureza para o filho. Por mais que ele o ame, por mais que desenvolva um relacionamento fantástico, certo? Mas ele jamais poderá colocar o seu bios, a sua biologia, a sua genética naquele filho que ele adotou. Agora, na adoção divina, Deus coloca em nós as suas características e a sua natureza, inclusive a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 e 16. Tá? Adoção terrena e adoção divina. Agora, dentro da adoção divina, nós vamos perceber que surgiram duas questões aqui. Ó. Segue ainda no slide. Direitos do adotado e deveres do adotado. E aí, pergunte dentro da sua classe, quais são os direitos daqueles que foram adotados por Deus? Gente, são muitos os direitos.
No nosso material, no PDF, no nosso site, que está aqui embaixo o link no vídeo, EB-Blumenau, você vai encontrar o PDF completo falando sobre os direitos. Mas eu gostaria que você enfatizasse muito bem o maior de todos os direitos, de sermos filhos de Deus. 1 João falando, não é? Capítulo 3, porque ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Querido, por que direito maior do que este? A possibilidade, a veracidade de nos tornarmos filhos de Deus. Dentro dos deveres, quais são os deveres? Existe um leque de princípios bíblicos estabelecidos para nós como filhos, mas é importante você frisar pelo menos dois. Quais são esses? Lucas 10:27 vai frisar: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois deveres, se nós o cumprirmos, nós provavelmente estaremos cumprindo todos os demais. Ok? Então, nesse ponto, finalizamos o nosso tópico 2. Eu vou apenas lembrá-lo, é importante você frisar que somos parecidos com o Pai e o porquê somos semelhantes a Ele. E aí frisar esta questão, as semelhanças entre a adoção terrena e divina, frisar que a adoção divina é superior, e aí os direitos e deveres daqueles que foram adotados por Deus. E então nós adentramos no nosso terceiro tópico. Eu peço que você use os dois subtópicos desse terceiro tópico, trabalhe eles em unidade. Filhos eternos e esperando a adoção completa. Trabalhe esses dois pontos já no primeiro momento. E aí nós vamos perceber o seguinte: dentro do processo de adoção, onde o homem foi adotado por Deus, mediante a fé e o sacrifício de Cristo, nós podemos, com base na proposta da nossa lição, nós podemos trabalhar 3 estágios ou 3 processos da adoção. Olha só, acompanhe aqui no slide. Primeiro processo, na eternidade. E aí nós temos o texto de Efésios 1:5. Na eternidade, Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Então já havia um projeto de adoção na eternidade, onde Deus havia nos predestinado para nos tornarmos filhos dele. Projeto. Posteriormente, nós temos a adoção no que eu chamo de experiência pessoal, que é justamente no processo de conversão. Nascemos de novo, novo nascimento, conversão, aí somos adotados por Deus. Então, este projeto de adoção que foi realizado na eternidade, agora ele é iniciado, certo? No novo nascimento. No novo nascimento. Só que esta adoção, vale lembrar que ela não é plena, é uma adoção parcial. E aí o terceiro estágio da adoção é justamente no arrebatamento, que aí nós chamamos de adoção plena, é onde o nosso corpo será glorificado e nós viveremos plenamente em Deus, desfrutando de todos os benefícios. Receberemos a herança celeste, teremos a imagem moral e metafísica de Deus, participaremos da natureza do Pai em sentido literal e, claro, viveremos plenamente ao lado dele. Então veja, aí existem 3 estágios. Na eternidade, o projeto de adoção; no tempo presente, a adoção parcial; e no tempo futuro, a adoção plena no arrebatamento. 3 estágios: passado, presente e futuro. Passado, eternidade; presente, experiência pessoal; e a adoção no futuro, no arrebatamento. Ok? Trabalhando essas 3 questões, nós vamos para o último subtópico da nossa lição: a casa do Pai. Dentro desse ponto, dá uma imagem bonita aqui na tela. Dentro desse ponto, é importante você frisar o seguinte: fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus, sim, isso é fato. Só que há um detalhe: a adoção ainda é incompleta, ainda é
parcial. Estamos em um mundo terreno, corpo físico, moramos aqui vivenciamos dores, dificuldades, lutas, mas aguardamos a adoção plena e a adoção celeste. Temos esta rica esperança. E aí, dentro desse ponto, você pode destacar 3 textos. Olha só, casa do Pai. Primeiro texto, Romanos 8, 22 e 23. O que diz aí? Romanos, dentro desse texto, Paulo estará enfatizando a nossa expectativa, o nosso desejo ardente, a nossa esperança ansiosa de sermos adotados plenamente pelo Pai. Olha só que bacana o texto de Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Outro texto, João 14, 1 e 3. Dentro desse texto é Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui enfatizar que existem moradas na casa do Pai. E nós estaremos lá um dia com Cristo Jesus. Terceiro texto para você enfatizar, Filipenses 3, 20 e 21. O que vai enfatizar nesse texto? Que a nossa morada é no céu. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então enfatiza esses 3 textos. A nossa expectativa pela adoção plena, a realidade de que Jesus Cristo virá e nos levará para estarmos com Ele para sempre, e a realidade suprema de que a nossa morada está nos céus, certo? Em Deus e em Cristo Jesus. E aí nós finalizamos a nossa lição. Como conclusão, eu trabalho o texto de Romanos 8 e 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, ou Papaizinho. Finaliza a sua lição enfatizando a grande diferença nos relacionamentos de escravo para filho. Um escravo vive sobre a base do temor, do medo, da opressão, das consequências, enquanto que o filho se relaciona na base do amor, da compreensão, da paixão, da obediência por prazer e do relacionamento saudável e amável. Trabalhe esse ponto dentro da sua conclusão. Foi um prazer poder compartilhar contigo mais uma pré-aula, tanto estes slides como a aula completa em PDF está no nosso site. Você pode estar entrando ali fazendo download, e eu peço a você, divulgue o nosso site, divulgue, compartilhe os vídeos, para que assim um grupo maior de professores possa ser alcançado e ter ferramentas essenciais para uma boa aula. Que Deus te abençoe e que o seu preparo e a sua aula seja proveitosa em Cristo Jesus.